professor que é muito legal, é muito ótimo, nosso professor Alexandre. Oi, boa tarde, boa tarde. Sim, eu estou bem, estou tranquilo, estou trabalhando, com saúde. Que bom. Estou muito agradecida por seu tempo, por sua disponibilidade que você tem para fazer esta conversação. A primeira pergunta é, de que parte do Brasil você é? Bom, eu sou da cidade, nasci na cidade de São Paulo, num bairro da periferia, na Zona Leste, né? Na Zona Leste. Isso, Zona Leste, no bairro de Itaquera. Itaquera. E como é o lugar? Com bastante árvores? Bom, é um bairro da periferia, né? Fica a 2 horas da cidade de São Paulo. 2 horas? A 2 horas. Faz parte do centro. Como a cidade é muito grande, né? Muito grande. Que bom. Você tem que viajar 2 horas até chegar ao centro. É um bairro que está em desenvolvimento, claro, né? Tinha muitas pessoas pobres, né? Não é um bairro de pessoas ricas. Inclusive fizeram o estádio que foi feito a abertura da Copa, né? O Corinthians. Que bom. Eu imagino que, como todo brasileiro, você gosta muito de futebol? Olha, infelizmente eu sou um dos, não sei, né? Poucos brasileiros que não gostam de futebol. Eu nunca gostei de futebol, né? Eu não sei jogar futebol. Eu sou o brasileiro que não sabe jogar futebol e não sabe sambar. E como aconteceu isso? Porque, como todo brasileiro, sempre vejo que a gente gosta muito de futebol, há muitas instituições que ensinam às crianças. Sim, isso está na cultura, né, brasileira, dos brasileiros, o futebol. Com certeza. Onde eu moro, onde eu morava, no Brasil, na minha rua lá em Itaquera, as crianças nascem com a bola no pé, jogando futebol, né? E se tornam jogadores, e isso aí fica no sangue deles, né? Mas eu não, eu sempre fui muito tranquilo. Não gostava disso, eu gostava. Não saía muito quando era criança? Pouco. Eu gostava mais de ficar em casa, ler, eu gostava de estudar, eu gostava de desenhar. Eu era uma criança diferente, né? Tanto que na escola eu não praticava esporte, eu gostava de ficar lendo. Então eu não tive essa vontade. Eu não consigo explicar porque desde criança, né? Desde criança que aconteceu isso. E agora, se você perguntar para mim... Mas isso é bom, né? Mas você é um professor... Ah, claro. Estudou a língua... Isso. Tem as vantagens, né? Mas eu fico triste quando as pessoas perguntam para mim: professor, que time você torce, né? Eu falo, nenhum. Você não tem time? Corinthians, Flamengo? Não. Tem nada. E quando jogam futebol? Eu falei, pra mim não é nada. E o Brasil no Mundial? Eu falei, eu prefiro ver outra coisa, né? Todo mundo está assistindo, eu não consigo, eu não assisto. Eu vou fazer outra coisa? Sim, porque aqui no Peru, especialmente os homens gostam muito de assistir jogos, futebol, com muita emoção. Eu acho bonito isso, mas eu não consigo. Não consigo ter emoção. Mas minha esposa agora, ela também entende, né? Para ela também ela não tem esse interesse, né? Então a gente dá certo. Tá bom, tá legal. Professor, e como nasceu essa ideia de vir cá no Peru? Como foi isso? Como aconteceu? É uma longa história, Bom, eu vou resumir, né? Eu vim aqui porque conheci minha esposa no Brasil. Sim, minha esposa, né? Ela foi ao Brasil, nos conhecemos lá, né? E acabei vindo pra cá. É uma longa história, né? Tem tudo isso, detalhes que eu posso fazer um filme. Foi uma história de amor. Também, né? Foi uma história de amor, muito legal, né? Começou com uma grande amizade, né? Uma amizade, uma confiança, que ela me conheceu no Brasil. E até então nós éramos amigos, até que eu cheguei no Peru. Sim, legal. Cheguei no Peru. E eu vou contar o segredo, né, de que você perguntou, né? Por que eu estou no Peru? Na verdade, eu me apaixonei por Lima também. Além da minha esposa, por Lima.
qual foi o impacto positivo, né? Olha, não sei, né? O lado positivo. O lado positivo. Pode ser, não sei, né? Eu não gostaria que levasse por uma ofensa, mas eu gostei da informalidade. Um pouco, né? Eu sei que é um pouco chocante ouvir isso. De repente, é muito comerciantes Sim, eu gosto, fora, eu adoro isso. na rua. Isso. Olha, eu gosto da informalidade de comprar, de você resolver qualquer coisa que você precisa, né? Uhum. Um exemplo, um sapato, né? Eu ia jogar um sapato fora, no lixo, e minha esposa falou, não, esse sapato fica novo, com menos de 20 soles. Aham. Aí eu falei, mentira, né? O sapato já tá com um buraco, já tá feio, né? A pintura já, eu vou jogar... Imagino que você foi a caquetar. Não, aqui no mercado, aqui eu moro, aqui onde eu moro, tem um mercado. No mercado. E eles fazem de tudo De aí. tudo? Tudo. Tá legal. E meu sapato que eu levei ficou zero, ficou novinho. Vinho. Então pra mim isso aí, não é que eu sou miserável, não quero gastar dinheiro, mas eu acho interessante. E essas coisas não acontecem no Brasil? Olha, antigamente sim, mas as coisas foram mudando. O país, São Paulo, está desenvolvendo muito, né? É uma cidade muito isso. moderna. Está ficando moderno. moderno. O povo ainda não está adaptado, né, a esse tipo de modernidade. Então causa um choque, né? Um choque cultural. Então é difícil para você que está morando no Brasil, o brasileiro, né? Passar a aceitar a modernidade. Por isso que eu cheguei em Lima, eu me adaptei fácil. Nossa! Eu adorava pegar um ônibus ou uma Kombi, né, e pagar 50 cêntimos, 50 centavos, né? Centavos. A vida aqui é barata. Sim, outra coisa também, eu gosto de comer. Ah, gastronomia. Meu Deus, né? Aqui no Peru a gastronomia é a melhor do mundo, apesar que eu conheço poucos países. Com certeza. E nossa, come bem, né? Comida saudável, comida gostosa. E onde você quer, você encontra. Encontra. Com certeza. Você vai ao mercado com pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Pouco dinheiro, você pode cozinhar, conhecer todos os pratos que você comida, quer. Sim, muito saborosa. Isso. Muito saborosa. Então isso aí me encantou, né? Eu fiquei encantado. Falei, nossa, esse país aqui tem tudo que eu gosto, né? Claro. Tem as coisas, muitas frutas, legumes, carne. Eu adoro comer frango, frango toda hora. Batata frita, eu como. E barato, só. Bom, a gente está falando as coisas positivas que isso aí agrada qualquer estrangeiro, né? Sim. E para mim foi muito bom. É verdade, porque quando eu fui ao estrangeiro, eu fui a Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago. Sim, a vida lá é muito cara, muito cara, muito cara. Então eu tive que organizar bem, a fazer minhas coisas para poder terminar bem o mês. Aí você se preocupa em organizar, você perde tempo para aproveitar outras coisas. E aqui em Lima não, você não se preocupa com comida, com nada. Você vai comer bem. Eu cheguei aqui com 20 quilos menos. 20 quilos menos, hein? A gastronomia daqui no Peru é muito boa. Muito boa, diversificada também. Porque em nosso Peru temos diferentes regiões, o mesmo que o Brasil. Diferentes regiões, então você pode comprar uma coisa da costa, uma coisa da serra, então fica contente, né? Você fica contente, você contente tem para todo tipo de gosto, de bolso. Isso é bom, muito bom no Peru. Muito bom. Eu estou muito feliz por isso, né? Também. Tem mais coisa, com certeza. Que carreira você estudou lá no Brasil? Então, olha, eu estudei já depois de velho, né? Eu entrei na universidade com 32 anos. E, na verdade, eu gosto muito de tudo, quer dizer, né? Eu sei fazer muitas coisas interessantes.
eu poderia, né, ter estudado engenharia, poderia ter estudado muitas coisas, desenho, né, que eu gosto de desenhar, desenho gráfico, essas coisas, né, modernas da tecnologia agora, e ter um grande trabalho. Só que eu voltei para o Brasil, né, eu tinha ficado muitos anos morando em outro país, no Japão. No Japão? Sim, eu morei 16 anos no Japão. Japão? Então, eu voltei com 32 anos e quis fazer a universidade. O que aconteceu? Isso está bom. Quando uma pessoa sai do seu país e olha as pessoas que têm de repente uma carreira, então pensa, e eu por que não? E eu por que não? E eu por que não? Eu vou fazer. Vou fazer. E isso é bom, é muito legal, Isso é muito verdade. legal. Bom, nessa época, né, eu não tinha compromisso sério, né, com ninguém, eu estava solteiro, sozinho. Estava sozinho. E o que aconteceu? Eu voltei para o Brasil e queria escolher uma carreira. Foi difícil escolher. E o que eu escolhi? O que eu escolhi? Surpresa. Bom, eu encontrei com minhas irmãs, irmãs parte de pai, né? Meu pai casou 2 vezes, a primeira esposa teve 3 filhos, então eu tenho irmãs mais velhas. E minhas 2 irmãs são professoras. Uma é diretora de escola, já tem uma carreira já, né? Com grande carreira, né? E muita experiência. E tinha minha irmã, né? Que não é mais velha que a segunda. Ela professora de crianças, ela fez pedagogia, e ela falou pra mim, porque os meus sobrinhos gostavam de ficar comigo. Eles falavam, o tio é interessante, o tio com muita paciência. O tio tem paciência e o tio entende a gente, o tio sabe falar igual a gente, eu gosto de ficar com o tio, né? E ela viu isso, porque eu atraía muito a atenção deles, né? Com tudo. Brincar de skate, levar em campeonato, show de rock, de reggae, eu ia, né? Que legal. Eu gosto de tudo isso. Músicas, moda, tudo que as crianças jovens gostam. E tem facilidade para comunicar com eles. Eu tenho facilidade de fazer eles entenderem as coisas. Aí minha irmã falou, você tem que ser professor. Eu falei, não, professor, sim, professor. Aí eu falei, tá bom, professor, do quê? Eu queria até ser professor de filosofia, né? Mas essa disciplina já não tem tanto campo de trabalho. Então eu pensei muito, e como eu falava japonês fluente nessa época, o japonês estava bem, a minha língua estava afiada. Eu respondia, meu cérebro pensava em japonês. O que eu fiz? Olha que interessante. Eu escolhi a disciplina, a carreira de português. Por quê? Por que eu escolhi essa carreira? Porque eu queria voltar a falar português fluente. Eu queria saber normas cultas que eu já tinha esquecido. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou estudar português e vou ser professor de português. Quando você escolhe a carreira de idiomas no Brasil, né, o curso se chama Letras. O curso de Letras, você tem direito a 2 licenciaturas. Aí você pode escolher, o português é obrigatório, o professor estudar português. Mais um idioma, ou você estuda em espanhol, ou em inglês. Eu escolhi inglês, né? Porque o espanhol eu já falava espanhol, então eu falei, puxa, eu queria estudar um idioma, né, que é mais universal, né? Então o que eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou falar bem. Se você é professor, você fala melhor, você consegue entender melhor tudo que você faz, né? Então eu escolhi ser professor de português e professor de inglês. Eu tenho 2 licenciaturas. Eu consegui. 2 licenciaturas? Consegui tirar 2 licenciaturas. E isso, né? Agora, experiência no Brasil com eu fiz o estágio, né? Que é em espanhol práticas. Eu fiz os estágios. E, na verdade, eu não gostei de dar aula. Não gostou? Não. O que aconteceu?
O que aconteceu? Aconteceu que a educação brasileira passou por uma reforma educativa. Quando eu saí do colégio, né, saí do ensino médio, foi na época um pouco depois dos anos 80, né, quando eu parei de estudar. Então a maneira de educar as pessoas, os professores eram diferentes. O professor tinha muita autoridade, o professor era respeitado, o professor era um sábio. Agora é diferente. Pois é, isso que aconteceu. Aí entrou a nova educação com as leis, né, e os direitos humanos. E enquanto essa lei foi mudando, eu estava fora do país. Eu voltei, a minha cabeça de professor estava antiga, mas eu tive que adaptar a nova e eu não conseguia entender. Porque o professor não tinha valor, tanta sabedoria, tantos livros que ele estudou, porque as crianças não aprendiam, não tinham interesse em aprender nada. As crianças atualmente, na escola pública, né, ela acha que trabalhar em trabalhos informais ganha mais dinheiro que trabalho formal. É verdade. Pois é. É verdade, com certeza. Porque às vezes o pai dela, né, não teve uma universidade e ganha muito mais dinheiro do que um professor, do que um engenheiro, né? Às vezes. Aí um aluno falou assim para mim, eu falei, tentando dar conselho, tentando motivar ele, eu falei, você tem que estudar, né, para ter um futuro. Aí ele falou assim, professor, eu acho que não. Eu falei, por quê? Meu pai é borracheiro. Borracheiro, né, dianteiro, né? Meu pai é borracheiro, nunca estudou, não sabe nem escrever o nome dele. Ele tem 2 carros novos. Professor, tem quantos carros? Eu falei, não tenho nenhum. Nossa. Por que eu vou estudar igual você? Por que eu vou perder tempo igual você? Aí eu falei, puxa, ele tem razão. De repente seu pai era comerciante. Tem alguma coisa envolvida com drogas, coisa ilegal. Às vezes, né? O dinheiro vem com uma malandragem. E eu pensei bem, eu falei assim, meu Deus, eu escolhi a profissão errada. Eu fiquei com depressão, deprimido. Eu dei um exemplo, mas foram vários, né, meses que eu trabalhei. E se eu contar para você, é uma longa história sobre a educação brasileira que aconteceu, né? A gente pode deixar para outro vídeo. Mas resumindo, eu fiquei com depressão e comecei a trabalhar em outra coisa. Outro serviço que não tinha muito a ver com educação. E eu queria rasgar o meu diploma. Eu queria jogar no lixo. Eu estava totalmente triste. Até pensei em voltar para o Japão de novo, né? Eu falei, eu quero parar de ser professor, né? Isso aconteceu quando você terminou sua carreira? Terminei minha carreira. Aí, passou um tempo, né? Eu conheci minha esposa, né? E eu vim para o Peru. Quando eu cheguei no Peru, eu comecei a trabalhar de professor. Aí as coisas mudaram. O meu diploma, minha sabedoria valeu a pena. Tá vendo por quê? Né? Vem aquela parte, né, da vida que você chega a cair, depois a se levantar. Por isso que o meu diploma agora, eu tenho orgulho, fiquei contente. Eu escrevo, no meu Facebook está aí, né, as minhas experiências, e meus professores estão muito contentes comigo. As minhas irmãs estão orgulhosas, elas falam, que bom que meu irmão, né, ele escolheu a carreira certa, mas estava no lugar errado. De repente sua esposa ajudou? 100%. Se não fosse com a ajuda da minha esposa, isso, a minha esposa abriu uma maneira diferente. Eu agradeço muito a minha esposa, né? Ela inclusive já deu aula na César Vallejo. Ela é uma tradutora reconhecida, muito, né, importante para Lima, Peru. Ela é uma pessoa importante, né? Ela é tradutora. Ela é tradutora, ela faz um bom trabalho, né, de tradução. Ela fala inglês, português, fala inglês, português, francês também, né? Então ela tem facilidade com os idiomas. Então ela juntou comigo e fez a força, né? Fizemos uma boa união. Uma boa união. E eu não esperava tudo isso. Com certeza, Não. Eu já passei momentos que eu pensei que nada ia dar certo.
pensei que ia ficar solteiro pro resto da vida, né? Pensei que nunca ia ter filho. Então, tudo isso aconteceu e me trouxe, por quê? Né? Me trouxe alegria, porque sempre eu fui uma pessoa dedicada, né? Isso está bom. E, claro, às vezes o sistema, o mundo não está de acordo com você. Então você tem que procurar novos caminhos e ter esperança. Mas Deus sempre tem algo especial para seus filhos. Exatamente. Sempre tem algo especial para seus filhos. Agora você é abençoado. Isso. Abençoado, porque está aqui no nosso Peru. Estou aqui com você, né? Com vocês aí. Isso aí Casado, isso, com esposa. casado. Quantos filhos? Tenho um, mas... Filho. Mas tá bom, para quem pensou que não ia ter nenhum, para mim ele é ouro, né? Eu sou apaixonado por ele, por meu filho, eu faço tudo por ele. Quero que ele seja um bom peruano, né? Um bom brasileiro. Um bom brasileiro. Um bom ser humano, né? Que trata todo mundo com carinho, com amor, com valores. Com valores, inteligente. Isso que é o meu objetivo, né? Bom, o outro objetivo que eu tenho também aqui no Peru é deixar todos os peruanos falando português. Com certeza. 100%. Eu quero que todos tenham a mesma qualidade que eu tenho, né, de falar idiomas. Muito agradecido. Eu ajudo a fazer isso. O motivo, que nem eu falei para você, né, eu tenho uma metodologia diferente, né, mas é tudo positiva. Porque quando as aulas são dinâmicas, ensinanças dinâmicas, então tudo isso é muito legal para os estudantes aprendem melhor, né? E fala rápido. Eu tive bons resultados, graças a Deus, né? A maioria dos meus alunos conseguiram, né, chegar no seu objetivo. Com certeza. E tem alunos que foram para o Brasil, estão trabalhando. Tem grandes histórias. 6 anos aqui no Peru, Japão. 6 anos no Peru. E com bastante objetivos alcançados, né? Que bom, que bom. Você tem, de repente, alguns conselhos para os estudantes de português? Tenho, claro, né? Eu sempre dou conselho. Hoje mesmo já dei conselho para alguns alunos. Olha, eu tenho variedades de alunos, né, de todas as idades, né? Então esses alunos às vezes têm jovens misturados numa sala com senhores, né? Então eu faço de tudo para deixar todo mundo igual. O que eu falo para eles, o conselho? Todos têm a capacidade de saber idiomas, mas depende de quem? Depende dessa vontade, né? Dessa prática, de você tem que saber querer. Falar assim, eu quero isso, eu quero cumprir com o meu objetivo, então eu vou alcançar. E estar feliz, né? Feliz assim, hoje eu saí para estudar português, eu vou estudar. E chegar em casa depois da aula e falar, eu aprendi, e ensinar alguém o que você aprendeu. E ter esperança que na outra aula você vai aprender mais. Então é isso que eu falo para meus alunos. Vocês são capazes, tem que chegar com vontade, não pode entrar no instituto só pelo certificado. Eu quero certificado. Eu falei, isso aí eu não trabalho para dar certificado, eu trabalho para ensinar. Então eu falo, você está perdendo a oportunidade. Por quê? Você está dormindo na minha aula, você não está prestando atenção, você vem com a cara mal-humorada, né? Então tudo isso vamos acabar. Vem aqui com alegria, né? Vem aqui com a esperança e vem aqui aproveitar a oportunidade, que eu não vou estar sempre aqui, né? Com esse desejo de aprender. Com esse desejo de aprender, que você vai conseguir. Por isso que eu falo para todos os meus alunos essa mensagem, né? Que serve muito. E às vezes dá certo, às vezes não. Professor, muito obrigada. Estou muito agradecida por seu tempo, por estar aqui, por permitir estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigado, digo eu, né? Eu fico feliz por vocês chegarem até aqui, né? E me encontrarem e fazer essa entrevista. Eu estarei sempre à disposição, né? E para mim é um grande prazer. Muito obrigada. Missão cumprida, Miss Leia. Esse é para você. Beijos. Tchau, até logo. Abração para Leia, hein? Pickler, saudade de você, minha amiga. Vem me visitar, tô te esperando.